Fala pessoal, tudo certo? Sejam bem-vindos a mais um dia aqui da Maratona de Matemática Básica. E hoje a gente vai falar de potências com base ou expoente negativo. Fechou? Lembrando que a nossa maratona ela é sobre o vestibular, ou seja, são mecânicas importantes que estejam naturalizadas para você fazer no vestibular. Beleza? Então vamos lá. Primeiro de tudo, a gente precisa falar de potências de base negativa, depois eu vou falar de expoente negativo. Vai acontecer coisas diferentes. Lembrando, esse não é o conteúdo completo de potência. Se você quiser compreender completamente, é importante que você vá atrás do conteúdo. Aqui é só uma dica de matemática básica para o vestibular, tá? Então vamos lá. Base negativa. A base negativa é o seguinte. Como a potenciação é uma multiplicação disfarçada, o que vai acontecer é o seguinte. Quando a minha base for negativa e meu expoente for ímpar, o meu resultado sempre vai ser negativo. E quando o meu expoente for par, o meu resultado vai ser positivo. Isso acontece por causa do jogo de sinal. Olha só, menos 2 elevado a 1 é a mesma coisa que menos 2. Qualquer número elevado a 1 é esse próprio número. Só que menos 2 elevado a 2 é a mesma coisa que menos 2 vezes menos 2. E 2 vezes 2 é 4, só que menos com menos, ó, por causa do jogo de sinal, né? Menos com menos, você sabe muito bem que dá mais. Por isso, menos 2 ao quadrado é 4 positivo. Tem que dar atenção a isso. Só que o menos 2 ao cubo vai ser, ó. Opa! Menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. Só que, ó, menos com menos dá mais. E mais com menos dá menos. Por isso a sua resposta é menos 8. Então, atenção. O seu expoente vai indicar se é positivo ou negativo. Tá bom? Ó, menos 2 elevado a 4. Isso é menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 dá 16. Só que menos com menos dá mais com menos dá menos e menos com menos dá mais. Ou seja, vai dar 16 positivo. O que isso significa? Significa que se o expoente é ímpar, ó, 1 ou 3 ou 5 ou 7, qualquer expoente ímpar, se a base for negativa, o resultado também será negativo. Agora, quando o expoente for par, o resultado será positivo. Isso quando a base for negativa, tá? Olha os exemplos. Menos 2 elevado a 10. 2 elevado a 10 é 1024. A base é par, por isso o valor vai ser 1024 positivo. Porque o expoente é par. Menos 5 elevado ao cubo. 5 ao cubo é 125. Só que tá vendo que o expoente é ímpar? O expoente é ímpar e a base é negativa. Por isso a resposta vai ser menos 125. Então fique esperto. Quando a base for negativa, se o expoente for par, o valor é positivo. Quando a base é negativa, se o expoente for ímpar, o valor será negativo. Fechou? Beleza. E quando o expoente for negativo? Quando o expoente for negativo, a gente vai ter simplesmente uma consequência das propriedades. Então, sempre que o expoente for negativo, basta você pegar a base e inverter o número. E aí você troca o sinal do expoente. Então, 2 elevado a menos 1 é a mesma coisa que 1 sobre 2. Eu peguei o valor do 2 e inverti. Lembra? Inverter é só trocar o denominador pelo numerador. Aqui se não tem ninguém, né? Seria sobre 1. Então você está invertendo. O 2 sobre 1 vira 1 sobre 2. E tudo isso fica elevado a 1 positivo. É só trocar o sinal. E aí, como um positivo elevado a 1 você nem coloca, nem vou pôr aqui. Olha o próximo, ó. 3 elevado a menos 2. Isso é a mesma coisa aqui. Inverte a base, troca o sinal do expoente.
Então quando tiver negativo é só se inverter. Blup, e pronto. Aí pela propriedade, né, esse aqui vai cair aqui, vai cair aqui. Então 1 elevado ao quadrado dá 1 e 3 elevado ao quadrado dá 9. Ou seja, 3 elevado a menos 2 é a mesma coisa que 1 sobre 9. Você poderia pensar também que o 3 elevado a menos 2 é a mesma coisa que 1 sobre 3 ao quadrado. Tá? Que é 1 sobre 9. Então você inverte o número, troca o sinal do expoente. Beleza? Próximo, exemplo 3. Menos 1 sobre 4... Opa, 1 sobre 4 elevado a menos 2. Você inverte o número. Então 1 sobre 4 vira 4 sobre 1. Como é sobre 1, nem coloco. Inverte o sinal do expoente. O menos 2 vira 2 positivo. 4 ao quadrado, 16. Então 1 sobre 4 elevado a menos 2 é a mesma coisa que 16. Fechou? Último exemplo. 2 terços elevado a menos 2. Inverte a fração, inverte o número, troca o sinal do expoente. Pela propriedade, isso aqui, cai aqui, vai ficar 3 ao quadrado, que é 9, e 2 ao quadrado, que é 4. Então 2 sobre 3 elevado a menos 2 é a mesma coisa que 9 sobre 4. Fechou? Lembrando que isso pode estar junto, né? Nos exercícios, vocês vão ver que vai ter base e expoente negativo. Aí você faz as duas coisas. Fechou? O que eu vou fazer agora, então, são esses exercícios. Na descrição tem uma lista de exercícios. E esse exercício é o exercício 7. Então vai lá, tenta fazer. O que eu vou fazer agora nesse vídeo é corrigir essa lista. Mas é importante que você tente fazer primeiro. Fechou? Então vamos lá corrigir. Vai. Então, vamos corrigir agora a listinha. Vamos lá. 2 elevado a menos 2. O nosso expoente é negativo. Vou fazer aqui na frente por causa do espaço, tá? O nosso expoente é negativo. Vou até diminuir um pouquinho aqui, ó. Daí a gente ganha mais espaço ainda, né? 2. A base é positiva, então não vai mudar nada em relação à base. O que muda é o expoente. O expoente é negativo. Para a gente conseguir transformar ele em positivo, a gente precisa inverter o número. Então 2 vira 1 sobre 2. E aí o expoente troca o sinal. O expoente cai aqui. 1 elevado a 2 dá 1. E 2 elevado a 2 dá 4. Uma coisa que você poderia pensar também é o seguinte, né? 2 elevado a menos 2 é a mesma coisa que 1 sobre 2 ao quadrado, né? Você inverteu o número, já colocou direto lá o expoente. Fechou? Então a nossa resposta é 1/4. Próximo, B. 2 elevado a menos 3. Mesma coisa, né? Isso aqui vai ficar 1 sobre 2 elevado a 3 positivo. 1 elevado a 3 dá 1. 2 elevado a 3 dá 8. Fechou? Legal. C. Agora muda, né? Quem é negativo é nossa base. Nosso expoente é positivo. Então vamos lá. Menos 3 elevado ao cubo. Sempre que o expoente é ímpar, o resultado vai ser negativo. Então nossa resposta vai ser menos, vai ser um valor negativo, né? Menos, e 3 ao cubo, que é 27. Ou seja, menos 27. Beleza? D. Menos 4 elevado ao quadrado. O expoente é par, então o valor vai ser positivo. E 4 ao quadrado é 16. Beleza? Aí aqui eu comecei a zonear tudo, né? E menos 3 elevado a menos 3. Então agora a base e o expoente é negativo. Como que a gente faz aqui? Primeira coisa que a gente faz é inverter o número para trocar o sinal do expoente. Tá? Então vai ficar assim, ó. 1 sobre menos 3 elevado... Vou fazer até aqui embaixo para a gente ter mais espaço. Ó. E vou inverter o número, né? Então menos 3 vira 1 sobre menos 3. Como eu inverti o número, posso trocar o sinal do expoente. Então fica 3. Aí, 1 ao cubo, né? Vai ser 1. Enquanto aqui embaixo vai ficar menos 3 ao cubo, né? Porque o elevado a 3 cai aqui por causa da propriedade de potência. Então 1 ao cubo é 1 e menos 3 ao cubo. Aí você aplica, né? Ó.
A base é negativa, o expoente é ímpar. Quando o expoente é ímpar, o seu resultado é negativo. Ou seja, a sua resposta vai ser menos 1 sobre 27. Fechou? Legal. Próximo, vou pôr mais para baixo para ter espaço. F. Menos 4 elevado a menos 2. Mesma história, né? Ó. Vou inverter o número. Então, menos 4 vira 1 sobre menos 4. E aí eu troco o sinal do expoente. Pela propriedade. O expoente cai aqui e cai aqui. Só que 1 ao quadrado é 1. O que vai mudar é o menos 4 que está ao quadrado. Menos 4, o expoente é par. O resultado vai ser positivo. 4 ao quadrado, 16. Fechou? E aí para acabar, né? G. 5 elevado a menos 3. Aqui é só inverter o número e trocar o sinal do expoente. 5 ao cubo, 125. Ou seja, 1 sobre 125. Fechou? Espero que tenha sido útil para vocês. É isso que eu tinha. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Falou!